Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quinta-feira, desta primeira semana da Quaresma, nos convoca a refletirmos sobre a característica da paternidade de Deus para com a humanidade. Olhando para a primeira leitura tirada do livro de Esther, a rainha Esther, ela se encontra em apuros, e na verdade ela é uma figura de toda a humanidade, não é verdade? Porque se nós fizermos uma análise de conjuntura, nós vamos perceber que toda a humanidade está em apuros e ela acaba encontrando o seu refúgio em Deus. Então, um dos grandes clamores da liturgia da palavra de hoje é que encontremos o nosso refúgio em Deus. E é interessante frisar aqui para todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que a rainha Esther diz assim que ela está numa situação de orfandade. O que é que significa a situação de orfandade? Sem pai e sem mãe. Aonde é que ela encontrou então a figura da paternidade? Na figura de Deus. Quem é que nos revela plenamente e oportunamente a paternidade de Deus para a humanidade? O próprio Jesus Cristo. E significa que quando nós realizamos os nossos pedidos a Deus, a exemplo da rainha Esther, colocando nele o nosso refúgio e considerando a Deus como nosso Pai, nós alcançamos tudo aquilo que nós pedimos. Aonde é que está o problema? Principalmente com relação à generalidade da humanidade. As pessoas muitas vezes não têm Deus como o seu Pai. Qual é a relação que existe entre o filho ou a filha com relação ao seu pai, principalmente na infância? De pedir. É natural na criança, quando olha para as coisas e começa a desejar as coisas. É muito natural que a criança tenha também a liberdade de pedir ao seu pai e à sua mãe aquilo que ela gostaria de ter. Conceder à criança aquilo que ela gostaria de ter são outros 500. Quer dizer, o pai e a mãe não devem conceder tudo aquilo que ela gostaria de ter, porque ela não tem maturidade para pedir aquilo que de fato lhe é necessário. No entanto, é necessário que a criança tenha a liberdade de pedir para o seu pai e a sua mãe. É muito ruim quando o pai e a mãe proíbem os seus filhos de lhe pedir, porque também muitas vezes nós carregamos para a fase adulta esta proibição de pedir, para Deus, quando nós devemos considerá-lo como nosso Pai. Por isso nós temos esta problemática muitas vezes. Nós temos esta dificuldade de pedir. É claro que no decorrer do tempo, quando a gente vai assim desenvolvendo a nossa espiritualidade, crescendo, como cristãos e como cristãs, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, a gente vai apurando no que pedir. A gente vai apurando a partir das nossas necessidades e não apenas a partir dos nossos desejos, não é verdade? E aí a gente vai descobrindo que os nossos pedidos, eles devem se adequar à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para nós. E de acordo com a ótica do livro de Esther na primeira leitura, a vontade de Deus é a nossa libertação. O tempo quaresmal é tempo de libertação. Libertação do quê? Da morte, que é produto do pecado. O clamor da rainha Esther era justamente este, que pudesse livrá-la junto com o seu povo da morte. O produto do nosso pecado é a morte. Então nós devemos encontrar em nosso Pai, o Pai do céu, em Deus, o nosso refúgio a tal ponto que Ele nos liberte do produto dos nossos pecados,
que é a situação de morte. E quantas pessoas não passam por situação de morte na nossa sociedade, não é? Porque são vítimas de injustiça social, porque são vítimas de nosso egoísmo. Muitas vezes nós pedimos para nós, mas não pedimos para as pessoas que mais necessitam. A rainha Esther não pedia apenas para ela, não é verdade? Ela pedia também em favor de seu povo, em favor das outras que estavam com ela. Nós temos a coragem de pedir por aqueles que estão próximos de nós, ou por aqueles que nós sabemos que mais necessitam, e às vezes até deixar de lado o que é que nós desejamos, para que as pessoas tenham vida. O tempo da Quaresma também é um momento de reflexão de vida. É importante. Se não refletirmos sobre a vida, nós corremos o risco de receber a morte. E Deus é o nosso refúgio para nos livrar da morte. Agora vamos olhar para o Evangelho. O Evangelho maravilhoso, não é? É tudo o que nós gostaríamos de ouvir. Tudo o que nós pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder. Mas espera um pouquinho. Nem tudo o que nós pedimos é o que de fato nós necessitamos. Eu já disse aqui no início desta homilia, né? Nós precisamos adequar os nossos desejos às nossas reais necessidades. E adequar as nossas reais necessidades significa adequar a vontade de Deus para nós, que sempre é o melhor. Eu gostaria também de ressaltar algo que está escrito aqui no versículo 12 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Prestem bem atenção. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Esta é a regra de ouro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda numa fórmula positiva, extremamente positiva. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês. Então a pergunta que não quer calar, amados irmãos e irmãs: nós nos esforçamos para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós? Ou muitas vezes nós até desejamos o mal para o outro, ou até fazemos o mal para o outro. Quantas e quantas pessoas não realizam o mal para o outro? Será que essas pessoas querem que seja feito o mal para si? Eu acredito que não. E tampouco nós, que nos autodenominamos cristãos e cristãs, portanto, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós devemos sempre procurar fazer o bem às pessoas para que possamos receber o bem, e principalmente da parte de Deus. Mas eu gostaria de falar também aqui para vocês sobre duas figuras que estão presentes aqui no Evangelho de hoje. Figuras de contraposição. E aqui cabe nos questionar: o que é que nós temos oferecido de nós, o que nos pertence, para Deus? E aqui fala sobre pedra versus pão, não é verdade? Então, o primeiro ponto: pedra versus pão. O que é que muitas vezes nós oferecemos a Deus? Um coração de pedra. E o que é que Deus nos devolve em contraposição quando nós oferecemos-lhe um coração de pedra? Pão. E principalmente através da Eucaristia, através do seu próprio Filho, que se transforma em pão para nos salvar. Olha que bonito! E que grande proposta de conversão, para contrapor o que muitas vezes nós oferecemos a Deus, que é o nosso coração de pedra, e Ele nos dá pão, sustento, refúgio, não é verdade? Segundo momento: cobra versus peixe. A gente sabe que tanto o pão quanto o peixe simbolizam o próprio Cristo.
a vitória do Cristo sobre a morte e também da vida sobre a morte. Muitas vezes o nosso coração, que de pedra é apresentado ao Pai do céu, também está embebido de venenos de pecados, não é? Extremamente repletos de veneno, e veneno é próprio de cobra, de serpente, não é verdade? O que é que Deus nos oferece em contraposição a um coração repleto de veneno, de rancor, de ódio, de sentimentos ruins, de angústia? Peixe, que é símbolo da vida, a partir do seu Filho Jesus Cristo. Lá na antiguidade, nos primeiros cristãos, nas primeiras comunidades, onde nós víamos desenhados pães e peixes, principalmente 5 pães e 2 peixes, porque é evangélico, o que é que significava? Que ali havia comunidade cristã. Ali havia seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, numa proposta de conversão, de penitência, de sinal de quaresma, de tempo quaresmal, nós necessitamos deixar de lado o nosso coração de pedra, embebido de venenos, de angústias, de ódio, de rancor, para oferecer a Deus um coração de carne, que alimenta as pessoas através de pão, de caridade e também de peixe repleto de vida. Que o Senhor nos ajude. O Espírito que conduziu Jesus Cristo ao deserto, que Ele possa também nos conduzir para várias reflexões como estas, que eu tentei ao menos oferecer para vocês nesta homilia. E que sejamos melhores nesta quaresma de 2023, para celebrarmos melhor a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.